Olá, queridos, graça e paz para você. Hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto. Ontem foi Dia dos Pais. Acredito que tenha sido um tempo prazeroso para você, com seus filhos, com a sua família. Mas eu queria trazer uma palavra hoje, né, para os nossos corações em relação a filhos, crianças, né? O primeiro texto que eu quero ler com você se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 13, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O segundo texto que eu quero ler com você está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu quero aqui deixar um recado para os pais responsáveis por crianças. Eu acredito que você está vendo que está tendo uma grande deturpação moral na nossa nação e muitos estão mirando nas crianças que serão os futuros adolescentes e jovens da nossa nação. Então, se eles conseguirem deturpar a mente já de uma criança, pervertendo, sexualizando ela precocemente, ela provavelmente será um adulto deturpado em seus conceitos, né? E eu fico preocupado, queridos, porque muitos pais, inclusive muitos dentro da igreja, ainda não entenderam a responsabilidade e o que está em jogo. A questão gritante é que muitas das vezes eu digo isso porque as igrejas elas se preparam, a igreja investe, a igreja prepara líderes para estar cuidando das crianças, trazendo uma direção, trazendo uma sabedoria, me perdoe, e muitas das vezes os pais eles não levam a criança por diversos motivos. Eu já vi pais darem desculpas de não levarem os filhos numa escola bíblica, num local para receber uma ministração, porque disse que o filho estava dormindo e estava cansado. Queridos, uma vez na semana, muitas igrejas só têm trabalho com as crianças, às vezes uma vez na semana, e nem nesse dia muitos pais se preocupam em levar os seus filhos a esse lugar para receber uma palavra. Aí eu te pergunto, você pai e mãe que tem esse costume, quando vocês marcam um passeio, quando vocês marcam um churrasco e naquele dia o seu filho está dormindo, você deixa de ir no churrasco, você deixa de ir passear porque seu filho está dormindo, ou você pega ele dormindo mesmo, bota no colo, leva, bota na cadeirinha do carro e vai passear, e quando ele acordar ele curte o passeio. Não é assim que a coisa funciona? Mas para as coisas, muitas das vezes, de Deus, nós colocamos os empecilhos. Não, ele tá tadinho, tá cansado, deixa ele dormir a semana toda, ele estuda. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o seu filho, a sua filha, pode estar sendo vítima de uma investida maligna para deturpar a mente dela, para destruir o seu emocional. Essa questão, queridos, de colocar banheiro para que menino e menina use, essas questões todas de ideologia que está por aí, isso nada mais serve para deturpar a mente do seu filho. Eu não estou dizendo aqui que a igreja vai tomar o seu lugar na orientação do seu filho e da sua filha. A igreja evangélica que se prepara, que tem esse ministério, ela é uma aliada a você para que o seu filho, sua filha possa ter maturidade, possa ter entendimento dos princípios de Deus para poder enfrentar o que vem por aí. Cada vez mais, queridos, se você parar para observar, as coisas estão ficando mais difíceis, as coisas estão ficando mais complexas. Então, a mente dos nossos filhos, né, precisa ser orientada. Por isso que Provérbios diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque, queridos, criança sozinha, ela não vai ter maturidade para aprender. Ela precisa de orientação. E a igreja é um dos lugares que você pode ter como aliado para poder incutir a palavra de Deus na mente do seu filho, os princípios, os valores que norteiam a sociedade e que agora estão querendo que isso seja deturpado, estão querendo destruir a família, estão querendo destruir as relações, estão querendo destruir os princípios de Deus e muitos até
pais evangélicos estão negligenciando nisso. Às vezes sua igreja se prepara, investe em pessoas para poder, né, ter ali um equipamento, uma situação para transmitir, né? A nossa igreja tem isso. E muitas das vezes a gente não percebe a presença das crianças, porque os pais alegam. Isso quando não é os pais que dizem que estão cansados e não querem ir à igreja, né? O que se torna pior ainda. Então, eu quero deixar esse recado para você. Por favor, lute pelos seus filhos, né? Eu me lembro que quando minhas filhas eram pequenas, eu gravava, queridos, desenhos mais inocentes. Eu via o desenho, gravava ainda naquela fita VHS, não sei se você lembra, né? De videocassete. E eu gravava, passava às vezes uma tarde gravando, que elas estavam na escola, né? E quando elas chegavam, eu mostrava o desenho que eu tinha gravado e que eu entendia que não era prejudicial, né? Que tinha alguns princípios, que tinha a questão de um ajudar o outro, aquelas coisas, de alguns desenhos que hoje não se vê mais. Hoje só se vê desenhos, né, de violência, de sexualidade, de palavrões, né? E muitos pais ainda deixam celulares na mão dos filhos, né? Deixam os filhos verem coisas na internet que ele às vezes nem sabe o que o filho está vendo. Queridos, nós precisamos lutar pelas nossas crianças. Não dá mais tempo para ficarmos negligenciando, largando um celular na mão de uma criança que não tem maturidade para ver certas coisas. E aí, enquanto às vezes o pai e a mãe estão longe, o filho está ali vendo, tendo acesso a conteúdos que estão destruindo a mente das nossas crianças. Tem influenciadores aí que estão pouco preocupados com seu filho. Eles querem destruir, deturpar, porque às vezes a vida dele é destruída e deturpada. Então ele não quer que só ele seja, ele quer também que o seu filho seja, que o seu neto seja. E eu quero nesse momento, ontem foi Dia dos Pais, que tipo de pai eu e você estamos sendo? O que essas crianças estão recebendo? O que está acontecendo que muitos pais estão permitindo que seus filhos tenham acesso a conteúdos totalmente que não tem condições de uma criança estar assistindo, certos cantores e cantoras que tem por aí e ainda querem vestir seus filhos iguais a essas pessoas. Que futuro seu filho vai ter? Que futuro sua filha vai ter? Então eu quero deixar esse recado aqui. Por favor, lute pelo seu filho, lute pela sua filha. Verifique o que está acontecendo. Se ela está tendo mudança de comportamento, busque ajuda. Se você não está sabendo lidar com isso. Mas não deixe que a sua criança hoje se torne um adolescente cheio de deturpações amanhã. Porque quem vai colher os frutos são vocês. Jovens que hoje lutam por drogas, lutam por tanta coisa. Queridos, quem tem um dependente químico na família sabe a luta que é. Muitos centros de recuperação, se você que luta aí, você que aprova, né, a questão das drogas aí, vai lá no centro de recuperação e vai ver o que acontece com aquela família. Então, muitas das vezes, as crianças já estão sendo, desde pequenas, doutrinadas nessa visão deturpada. Queridos, olha, por favor, não leva para lá do político, não. Eu estou falando de princípios. Eu estou falando de coisas que podem ou levar os seus filhos a um nível bom ou a um nível ruim. E a minha preocupação aqui é seus filhos, seus netos, que ainda podem ser influenciados, que ainda podem ser orientados. E se porventura eles já estão grandinhos, comece a conversar, comece a se aproximar, quebra barreiras em nome de Jesus para que seus filhos sejam resgatados e não caiam nessa conversa que está aí, nessa deturpação moral que está aí. Hoje, muitas músicas fazem apologias a tantas coisas. E às vezes é tão triste ver crianças, jovens, adolescentes envolvidos com isso, sendo massa de manobra e, acima de tudo, recebendo uma carga espiritual e emocional altamente destrutiva. E às vezes os pais não estão ainda se ligando nisso. Eu quero deixar esse recado para você, que você possa ensinar o caminho que a criança deve andar. Converse, oriente e, acima de tudo, né, não embarace, não crie problemas para seus filhos estarem na casa do Senhor, recebendo uma palavra, recebendo orientações para a vida. Hoje, queridos, eu tenho a família que tenho porque Jesus entrou na minha vida quando eu ainda era jovem. Como criança, eu não tive acesso a essas informações. Eu não tive uma pessoa no momento que eu precisei para estar me orientando, mas hoje Deus está cuidando, Deus está te dando essa palavra para você olhar para o seu filho agora, identificar o que está acontecendo e, acima de tudo, tomar a posição de pai e de mãe. Não deixe que outro tome isso em seu lugar.
A igreja, eu digo, ela está para ser aliada sua, não concorrente. Ela é uma aliada que quer trazer princípios e valores espirituais e morais para a vida do seu filho. Em primeiro lugar é você, pai e mãe. Mas a igreja, ela está como aliada. Procure uma igreja que tem um trabalho com crianças, que sabe, que orienta, porque às vezes aquela musiquinha que ela está cantando ali, aquela aulinha que ela está dando ali, que muitos não dão valor, é aquilo ali que está influenciando, que está mudando o caráter, que está abençoando vidas. Então, em nome de Jesus, o vídeo aqui ficou até um pouco longo, mas queridos, como pai, né, eu fico muitas das vezes preocupado, para não dizer indignado, com certas posturas que muitos pais estão tendo. Não estou aqui querendo interferir, não estou aqui querendo dizer que sou melhor, muito pelo contrário, cometo erros também. Mas às vezes uma palavra dessa, querido, chega para você para poder te dar uma direção. Olha para o teu filho, olha para a tua filha, vê o que está acontecendo, vê quais são as influências dela, vê o que ela fala, vê quais são as palavras que saem da boca dessa criança, para que ela seja uma adulta sadia, madura e que conquiste as coisas, que vá adiante, construa a sua família. Então eu queria deixar essa palavra logo na segunda-feira, após o Dia dos Pais, para que nós, pais, a palavra de Deus ela já nos orienta em relação a isso. Não crie problema para o seu filho ir até Jesus. Chame ele, acorde ele, coloca ele com sono, porque quando ele estiver no meio das outras crianças, ele vai despertar e vai receber aquela palavra. E acima de tudo, dentro da sua casa, oriente, olhe, veja o que ele está vendo na internet, veja o que ele está vendo na televisão. Se for necessário, bloqueie para que seu filho não seja inundado com pensamentos destrutivos, maliciosos, deturpados e malignos, para que ele não tenha uma vida totalmente arruinada. Eu quero orar pela família, eu quero orar por você, pelo seu filho, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te pedir perdão em primeiro lugar, se eu como pai ou se quem vê aqui esse vídeo agora se sente também, Senhor, que errou em alguma coisa. Mas eu creio, Pai, que a tua palavra ela é restauradora, eu creio que a tua palavra ela corrige, ela exorta, ela repreende, ó Deus, e nos põe na direção que devemos andar. E eu quero, Pai, orar por esse pai, por essa mãe, por essa criança, por esse jovem, por esse adolescente, que muitas das vezes está com a mente, ó Deus, tão deturpada, tão influenciada por valores que não são teus, que levam à destruição. Por isso, ó Pai, eu te peço que assim como a tua palavra diz que nós devemos encher a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas que vêm do Senhor, que o Senhor ajude esse pai, essa mãe, que às vezes já até entregou os pontos, às vezes não acredita mais que pode haver mudança. Eu quero profetizar que vai haver mudança sim. Eu quero dizer em nome de Jesus que todo projeto maligno já caiu para a glória do nome do Senhor Jesus. Então restaura, Deus, a mente dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Deus, tira esses pensamentos pervertidos, ó Pai, para que essa pessoa possa ter um futuro melhor, ó Deus, diante de Ti, diante da sociedade e diante de si mesmo, Pai. Deus, abençoe as famílias do nosso país. E eu quero, Deus, clamar que haja cura nos relacionamentos, que o Senhor converta o coração do pai ao filho e do filho ao pai, como está escrito no livro de Malaquias, e que haja transformação dentro desse lar, para a glória do teu nome. Repreenda, Pai, toda influência maligna, toda intervenção diabólica, toda deturpação moral e espiritual, para a glória do teu nome. Pai, eu oro assim, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.